Tá bom, olha só, vamos à primeira problemática que a gente tem aqui. Nossa problemática aqui é o seguinte. Na questão 7, ele quer que mostre o nome do paciente, o nome do médico, o dia e hora da consulta. Se a gente olhar o modelo, a gente lembra que o primeiro passo para resolver problemas de junção é identificar os atributos e tabelas envolvidos. Dia e hora a gente sabe que está na tabela consulta, o nome do médico está na tabela médicos e o nome do paciente está na tabela pacientes. Logo, eu preciso usar as três tabelas. Então, eu tenho que fazer junção das três tabelas. Eu vou começar juntando paciente com consulta, ok? Então, vamos lá, o select. Vamos pegar aqui os atributos. Pacientes, ponto nome. Vou botar aqui médicos, ponto nome. Consultas, ponto dia. Consultas, ponto hora. Vou escolher uma tabela, para começar a fazer junções, eu vou começar com pacientes. Bem, o próximo passo é juntar sempre na ordem, juntar as duas tabelas por onde elas se relacionam. Geralmente é uma tabela com a chave primária, que essa chave primária é a chave estrangeira na próxima tabela. Eu vou dar aqui um inner join, consultas, e aí vamos lá, na cláusula 1, vou pegar pacientes, a chave primária de pacientes é ID paciente. Vou até pular uma linha aqui para ficar mais visível. Igual a pacientes, igual a consultas, ponto ID paciente. Vamos fazer uma pausa aqui. O que está acontecendo aqui? Nesse momento, eu estou juntando esta tabela, pacientes com consulta. Se eu parar aqui, vai dar um erro. Vou rodar aqui propositalmente para vocês verem o erro. Ó. Ela está dizendo aqui o seguinte, ó, não existe a tabela... Ah, tá. Desculpa, eu estou no banco errado aqui. Pronto, selecionei aqui o banco clínica. Rodei de novo aqui. Bom, ele está dizendo assim, ó, a coluna médicos.nome não existe. Por que a coluna médicos.nome não existe? Porque, a princípio, eu só juntei a tabela pacientes com a tabela consulta. Se eu ocultasse, por exemplo, aqui, ó, médicos.nome e rodasse novamente, a gente vai ter aqui o nome do paciente, o dia e hora, que é a junção de duas tabelas somente. Vou retornar aqui o atributo que eu tirei para que funcionasse e agora eu preciso juntar com a próxima tabela. Juntar com a próxima tabela eu vou fazer inner join, médicos, 1. Agora eu preciso dizer o seguinte, qual o atributo que relaciona médicos com consultas? Observe aqui que médicos, ID médicos é chave primária e ele aqui, chave estrangeira na tabela consultas. Então, eu faria aqui o seguinte, consultas, ponto ID médicos, igual a médicos, ponto ID médicos. E aí, o que é que eu fiz no meu modelo? Eu juntei pacientes com consulta pelo ID do paciente e juntei médicos com consulta pelo ID do médico. O resultado disso é este aqui. O nome do paciente, o nome do médico, o dia e a hora. Mas aí tem um problema. A gente ficou com duas colunas aqui com o mesmo nome na visualização. Eu posso usar um alias e posso chegar aqui e dizer assim, ó, as nome do médico. Ou melhor, nome médico. Isso só tem o efeito aqui para a visualização dos dados. Nome, esse aqui é o paciente, e nome médico é o nome do médico, o dia e a hora. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente quer saber quantas consultas foram realizadas e o respectivo nome da doença. Voltando aqui ao modelo, a gente sabe que doença se relaciona com consultas através da chave de doenças. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a descrição da doença e eu vou contar a quantidade de consultas. Então, vamos lá, select, vou botar aqui doenças, ponto descrição, e eu preciso contar a quantidade de consultas. Então, eu vou dar um count, vou botar aqui o seguinte, ó, consultas, ponto, dia. Lembrando que a cláusula count, não importa o atributo que você usa, ele faz a contagem unitária, né?
as total, vou botar aqui from doenças. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a junção pela chave que relaciona as duas tabelas, que é o inner join, consultas, 1. Aí vamos lá. Tabela 1 com a chave primária, tabela 2 com a chave estrangeira. Vai ser doenças, ponto, ID doenças, igual a consultas, ponto, ID doenças. Eu fiz a junção, quando eu fizer esse resultado aqui, ele vai aparecer uma coisa estranha. Ele vai dizer que só tem gengivite com 12 consultas. Isso aqui é um erro porque ele contou todas as consultas, que são 118, mas a primeira doença cadastrada era gengivite. E ele atribuiu tudo à primeira. Então, a gente sabe lá que o quarto passo ensinado, depois do filtro com a cláusula where, que a gente não usou nesse programa, é eu fazer o agrupamento. Então, eu dou um group by doenças, ponto descrição. E agora ele vai atribuir cada contagem de consulta à sua respectiva doença. Aqui, gengivite teve 15, anemia 13, etc. Então, era isso que a gente desejava fazer nessa questão. Pois bem, ó, a questão 9 se assemelha à questão 8, porque na realidade é uma questão de contagem. Então, vou dar aqui um select, especialidades, ponto, descrição. E eu preciso contar os médicos daquela especialidade. Então, vou dar um count, médicos, ponto, vou botar aqui, vamos escolher um atributo, CRM, para não digitar muito. From, especialidades, inner join, médicos. E aí o atributo que relaciona o médico com a especialidade é o ID da especialidade. Então, especialidades, ponto, ID especialidades é igual a médicos, ponto, ID especialidades. Rapidinho, um erro muito comum é o aluno fazer isso aqui, médicos, ID médicos. É um erro muito comum esse, na realidade é o atributo que relaciona as duas tabelas. Jorge, mas rodaria, mas não dá para o resultado certo. Né? Então, ID, especialidades. Lembrando que você tem uma função de agregação aqui, então eu preciso fazer o agrupamento. Group by especialidades, ponto, descrição. Vamos rodar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, dermatologia, dos médicos, ortopedia, 3, etc. A única coisa aqui que eu preciso fazer um ajuste, observe que na exibição dos dados aqui eu não tenho nenhum rótulo. Vou botar aqui as total. As total para mudar o que está sendo exibido ali no rótulo da consulta. Vou rodar aqui novamente. Pronto, tá vendo a diferença? Só mudou esse rótulo aqui quando deu as total. A questão 10 mostre o salário mínimo de um funcionário por ambulatório, mostrando o número do ambulatório. Então, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Então, olha só, o que a gente fez aqui, né? A gente parou a gravação e discutiu a questão aqui. Aqui a gente está juntando, essa consulta aqui diz o funcionário e seu salário, o salário do funcionário e o ambulatório que ele se encontra. Essa aqui é a junção básica que a gente planejou para essa questão. Aí a gente tem aqui os salários e em que ambulatório ele está. O que a gente quer fazer aqui é o seguinte. A gente quer dizer qual o menor salário para cada ambulatório. Então, eu vou pegar aqui a função de agregação min, que pega o menor valor de uma coluna, e agora aqui no min você tem que dizer qual coluna que você quer extrair o valor mínimo, que nesse caso aqui é do salário. Eu vou botar as menor, vou chamar de menor, tá? Como eu usei uma função de agregação aqui, é obrigatório eu usar um group by, que vai ser pelo ambulatório, ponto, número. Vamos rodar agora aqui e vocês vão ver a diferença. Ele pegou aqui, ó, está listado cada um dos ambulatórios, são 5, e ele pegou o menor valor para cada um deles.